Acordei deitado na cama de um hospital, mas sem conseguir respirar. Cada junta do meu corpo estava com uma dor insuportável. Eu estava em pânico. Eu sabia que estava com problemas. Não conseguia encontrar o botão para chamar uma enfermeira. Eu pensei, eu sou apenas um incômodo e eles esconderam de mim. Eles querem que eu morra. Meu pânico aumentou e meus pensamentos eram irracionais. Eu tive que me acalmar e aplicar alguma lógica. Disse a mim mesmo, estou em um hospital. Eles colocaram o botão de chamada em algum lugar. Fiquei calmo e olhei. E o encontrei no canto superior direito, enrolado na grade da cama. Lembro-me de sentir tanta dor quando finalmente encontrei o botão e o apertei. A enfermeira atendeu e perguntou o que eu precisava. Eu disse a ela que estava em pânico e não conseguia respirar. Ela veio ao meu quarto e falou comigo suavemente, enquanto media minha pressão arterial. Era 0/30. Portanto, minha longa jornada pela quase morte começou. Nos dias que se seguiram, meu coração parou de bater 4 vezes. Disseram à minha família que eu provavelmente não sobreviveria. Desta vez, para mim, está embaçado. E tive 2 experiências de quase morte, mas não sei em que momento elas aconteceu. Na primeira vez, passei por uma luz, e a única maneira que eu posso descrever é que eu estava totalmente saturado de amor incondicional. Foi a experiência mais maravilhosa que já tive. O amor incondicional me saturou e foi tão gratificante. Em seguida, fiz uma revisão de vida. Foi tudo sobre meus relacionamentos com outras pessoas. Durante isso, senti o que eles sentiram em meu relacionamento com eles. Senti seu amor, suas dores ou suas mágoas por coisas que havia feito ou dito a eles. A mágoa ou a dor deles me fez estremecer e me peguei pensando, meu Deus, eu poderia ter feito melhor. Mas a maior parte do que senti foi amor, então não foi tão ruim. Ninguém estava me julgando durante esse processo. Não senti desaprovação de ninguém, apenas minhas próprias reações a tudo isso. Esse sentimento de amor incondicional me saturando continuou a estar lá. Eu estava me julgando, mas ninguém mais estava me julgando nesta revisão. Perguntaram-me se eu queria voltar para casa, ou seja, lá, ou se eu queria voltar para cá. Eu disse a eles que meus 2 filhos precisavam de mim e que eu precisava voltar. De repente, eu estava em meu corpo novamente, sentindo as minhas juntas doloridas queimando de dor. Eu realmente não me lembro do que estava acontecendo ao meu redor naquele ponto. Só sei que eu estava machucado. Eu ainda sentia aquele amor, então eu me descansei nisso. A segunda experiência, eu me encontrei em uma cidade. E disseram-me que esta era a cidade de Deus. Eu estava em um bebedouro junto com um homem com uma longa túnica de linho branco amarrada na cintura com uma corda. Ele me disse que eu poderia fazer qualquer pergunta que quisesse e disse que me levaria para um passeio. Eu fui criado em uma época em que os católicos diziam que até mesmo entrar em outra igreja cristã era um pecado mortal. E os luteranos diziam que os católicos iriam para o inferno porque tinham estátuas em suas igrejas e oravam aos santos. Eu tive uma questão urgente. Então, a primeira pergunta que fiz foi: qual é a religião certa? Me foi mostrado que todas elas são. Cada religião é um caminho que tenta chegar ao mesmo lugar. Foi-me mostrado uma montanha, com cada grupo religioso tentando chegar ao topo, separados um dos outros pela distância, mas cada um estava tentando chegar ao mesmo lugar. Disseram-me que as pessoas escolhem nascer em qualquer religião ou grupo que as ajudará a alcançar as lições que foram enviadas aqui para aprender. Disseram-me
que a Terra é como uma grande escola, um lugar onde você pode aplicar as lições espirituais aprendidas e testar a si mesmo sob pressão, para ver se pode realmente viver o que você já sabe que deve fazer. Basicamente, a Terra é um lugar para fazer a caminhada e literalmente viver de maneira que deveria ser. Ficou claro para mim que algumas pessoas vêm à Terra para trabalhar em apenas um aspecto de si mesmas, enquanto outras vêm para trabalhar em vários aspectos. Depois, há outros que vêm não apenas para trabalhar em sua própria natureza, mas também para ajudar o mundo como um todo. No outro lado, não tem as pressões físicas de ter um corpo. Aqui na Terra, você deve alimentar e vestir este corpo e fornecer abrigo para ele dos elementos. Você está sob pressão contínua de algum tipo para tomar decisões que têm uma base espiritual. Você aprende do outro lado o que você deve fazer. Pelo que eu vi e ouvi lá, do outro lado, é tudo sobre relacionamento e cuidado do outro. A perfeição não é esperada das pessoas, mas o aprendizado é esperado e considerado um bom progresso. Todas as nossas experiências ao longo da vida tendem a seguir algum tipo de padrão e frequentemente recriarão as mesmas lições, apenas de uma maneira diferente e sobre várias circunstâncias. É assim que você sabe o que está aqui para aprender e testar. Se você examinar os padrões, certos temas ficarão claros. Foi-me mostrado uma biblioteca cheia de livros, com capa de ouro. Estas são as vidas das pessoas na Terra, onde seu plano de vida é traçado, e o que elas esperam alcançar por meio de certas experiências chaves. Pelo que me foi mostrado, as pessoas têm liberdade de escolhas sobre como obter essas experiências pré-definidas. Eles podem seguir um caminho sinuoso de experiências ou uma rota mais direta, mas há certos eventos que estão pré-definidos e acontecerão de qualquer maneira. Cada um desses eventos chaves são referências a reações de alguém e mostra o quanto você aprendeu e o que mais precisa ser feito ou aprendido. A turbulência econômica pela qual estamos passando é um daqueles eventos mundiais que estavam pré-estabelecidos. As pessoas podem escolher como reagir a esses eventos. Pelo que me foi mostrado, o caminho espiritual é ajudar uns aos outros e ajudar os necessitados. Este é o último ato de amor. Mas também existe a escolha de se tornar mais protetor e egocêntrico e manter as próprias posses como primordial em nossas reações ao que está lá. Esta é uma forma materialista de ver tudo como se o mundo material fosse mais do que a conexão entre toda a humanidade. Me mostraram outras partes da cidade, onde as almas estavam trabalhando com as pessoas na Terra, cientistas, artes e muito mais. Sempre há um impulso para inspirar aqueles na Terra a criar coisas benéficas para a humanidade em todas as áreas. Havia muito mais também, mas mais do que qualquer coisa, este lugar estava cheio de amor. Amor pela humanidade, amor por todos na Terra e pela própria Terra. As comunicações eram transparentes lá, pensamentos compartilhados como em uma única conversa aqui. As pessoas que vi estavam todas trabalhando com alegria e muita alegria. Embora também tenha me mostrado um lugar muito mais escuro, onde as pessoas não pareciam saber que havia saído de seus corpos e lutavam continuamente entre si por coisas materiais. Os bens materiais eram seu foco e todas as ações eram baseadas na própria pessoa. Acima deles também havia uma legião de seres esperando sempre que alguém olhava para cima e pedia ajuda a Deus.
Então eles eram levados para outro lugar, em um lugar mais tranquilo e sintonizado com Deus e com o amor de Deus. Mas muitos pareciam perdidos neste lugar, e nunca olhando para cima e nunca pedindo ajuda. Esta cidade tinha muitos lugares diferentes, todos voltados para uma necessidade diferente. Havia um lugar de descanso onde as almas podiam se recuperar de vidas traumáticas na terra. Havia locais de trabalho onde as almas podiam ajudar a humanidade e outros a crescer sem mais. Havia bibliotecas, teatros, escolas e havia também o templo de Deus. Fui levado para este grande salão e diante de mim estavam seres de pura luz. Um estava sentado bem na minha frente em uma cadeira ou trono. Esses seres não tinham forma humana, mas eram mais como pura energia de luz. Eu me vi prostrado diante deles com admiração. O amor que emanava deles, particularmente o do centro, era um avassalador. Eu definitivamente não me sentia igual, mas sentia essa grande honra de estar lá. Fui abraçado por essa entidade no centro e me disse: "Você se saiu bem, meu filho. Eu estou satisfeito." O amor que fluiu através de mim e a aprovação me fizeram chorar. Isso era Deus? Isso foi o máximo? Eu realmente não sei. Só sei que eu fui e sou muito menos do que esse ser e aqueles que estavam por perto. No entanto, o amor era tão maravilhoso de se ter. Eu me encontrei e ao retornar querendo apenas ser digno desse amor. Quais foram os resultados finais dessas experiências na minha vida? E o que eu tirei disso? Bom, eu vivo a minha vida no momento encantado e apreciando todas as experiências. Eu amo viver essa vida. Tento sempre fazer o mesmo, não apenas dizer a coisa certa, mas vivê-la o máximo possível. Eu não temo a morte, embora não esteja ansioso para deixar esta vida. Ainda tenho muito a fazer, mas a morte não é algo que temo. Eu sei que um dia eu irei voltar para casa. E o que é mais importante? Eu diria que são relações humanas. Amar e cuidar um dos outros. A religião tem o seu lugar e existe como um caminho para mais, mas não é a última palavra de forma alguma. As religiões não são Deus, eles são apenas caminhos. A ênfase deve estar nessa regra de ouro: ame o seu próximo como a si mesmo. Cuidem um dos outros sempre que puderem. Sim, doença, morte clínica, síndrome de choque tóxico e meu coração parou de bater em 4 ocasiões diferentes. Mais consciência e alerta do que o normal. Acima de tudo, era a facilidade de comunicação e a facilidade com que você podia mudar de local. Nada era impossível. Sim, vi alguns familiares, mas não falei com eles. Eles estavam ocupados em lugares diferentes. No entanto, não vi todos que conheço que morreram de alguma forma.
tudo sobre o universo. Eu podia ver um propósito em tudo e os padrões se tornaram claros. Fui criado como católico e luterano, mas não era e não sou afiliado a nenhuma religião em particular, embora me sinto profundamente espiritual. Incerto. Não sinto a necessidade de pertencer a nenhuma religião específica. Também não sinto medo do que as religiões tentam pressionar as pessoas. Se isso ajuda alguém a fazer a coisa certa e cuidar dos outros por meio do medo, ótimo. Mas a religião em si está destinada a ser sempre interpretada pelo homem. Frequentemente, suas interpretações carecem de clareza real e também contêm muitas falsidades. Uma das coisas que me disseram foi para olhar sempre para quem se beneficia em regras feitas pela religião. Se for um homem específico ou a própria estrutura de poder, é provável que não seja realmente algo de Deus. Muitas regras são definitivamente criadas pelo homem e colocadas lá para beneficiar a estrutura ou os responsáveis pela estrutura. Nada em particular. Religioso, mas não afiliado. Eu me chamaria de cristão, mas não sou afiliado a nenhuma religião em particular hoje. Eu vejo todas as religiões como tendo valor, mas não concordo totalmente com nenhuma das doutrinas. Portanto, seria hipócrita pertencer a qualquer um deles. Sim, aceitando todas as pessoas de como elas estão na vida. Todos nós ainda estamos aprendendo e está tudo bem. É normal cometer erros e não precisamos e nem devemos julgar uns aos outros. Cada um está fazendo o que deve fazer para continuar o aprendizado e o teste para o qual foram colocados aqui. Minha formação cristã pode ter levado a certas expectativas, mas nada da minha experiência estava perto do que é ensinado. Pude ver como as diferentes religiões podem tentar explicar tudo o que vi e senti, mas havia muito mais do que qualquer uma delas promove. Minha experiência foi algo como um conglomerado de muitas religiões. Embora não seguisse nenhuma ideal ou imagem doutrinária específica. É como se todas elas pudessem ter uma parte do todo, mas não tudo. O que ficou claro para mim durante essa experiência é que o problema está mais em como o homem interpreta a religião do que a própria religião. O que vi foi muito mais do que uma religião. No entanto, também parecia haver um propósito em todas as religiões e as pessoas são atraídas por aquelas que mais os ajudará com qualquer tema que seja o seu propósito de vida nesta vida. Sim, pelo que me foi mostrado, temos muitas vidas na Terra. Sim,
Parece que há uma conexão profunda entre o outro lado e a nossa existência terrena. É uma coisa clara, é que todos estamos conectados aqui também. Acontece que a densidade física de nossos corpos embota esse conhecimento. Eu não tinha certeza se existia vida após a morte. Definitivamente existe uma vida após a morte, sim. Pelo que me foi mostrado, o outro lado é o lar, e a Terra é apenas um lugar para se testar. Mas também estava claro que temos mais de uma vida na Terra. Pelo que pude ver, voltamos à Terra sempre que precisamos testar nosso crescimento sob pressão. Sim, qualquer referência usada aqui para explicar isso tem que ser feita em termos terrestres e materiais, quando a experiência lá foi muito mais. Por exemplo, falar em passar por uma luz e sentir saturado de amor incondicional não é fazer justiça real. Esta luz não é facilmente explicada em termos materiais, embora a descrição da luz seja o mais próximo que você pode chegar dela. Lembro-me da experiência com mais precisão do que os outros eventos da minha vida. Muitos dos eventos mundiais nem mesmo foram discutidos quando essas experiências ocorreram. No entanto, várias já aconteceram, com mais ainda por vir. Em um nível mais pessoal, me foi prometido uma vida melhor no futuro em comparação com o que eu estava na época. E isso também tem sido verdade. Sim, às vezes posso visitar a cidade de Deus pensando nisso. No entanto, raramente isso acontece. No início, eu também poderia recriar essa sensação de amor incondicional. Depois de todos esses anos, a intensidade disso não é tão fácil. Ao mesmo tempo, não tem aquela mesma necessidade que talvez precisei na época. Estou ansioso para que esse amor me preenche mais uma vez quando eu deixar esta vida em particular.